Senhoras e senhores, está começando mais um podcast aqui do Master Expansão. E hoje nós temos um assunto muito bacana, porque até o final desse podcast você vai, de uma vez por todas, entender por que esses caras captam tanto investimento, se tem um pouquinho, se tem alguns milhões aí para sua startup, como é que você entra nesse jogo. Então estamos muito bem acompanhados aqui. Você que está vendo em vídeo, você deve estar vendo aqui um cara parecido com o Primo Rico. Não é o Primo Rico é parecido com ele, é diferente. O Primo Rico é parecido com ele, tá? Todo dia que o Primo está aqui com a gente, né? O Biratã Alessi é sócio de uma holding de participações com operações no Brasil e Portugal, board member de 5 startups e CEO da Blue Accounting. E ainda tem tempo para falar com a gente. E tem tempo para falar com a gente, que é uma empresa de assessoria financeira e contábil para empresas com modelos escaláveis e globais. Ou seja, o cara só presta consultoria para empresa que pode ficar milionária. Né? Por isso que pra gente ainda ele tá pensando, tá avaliando. Por isso que ele é o cara certo para explicar como é que a gente faz para ficar com um pouquinho desses milhões que estão circulando no mercado. E ele falou que separou um orçamento, pessoa física, né? 10 milhões aí pro mês aí de novembro, dezembro aí para as startups do Master Expansão. Muito isso aí, bom, Bira, confirma isso? Muito bom. É isso aí. Vamos ver se vai dar boa. Seja bem-vindo, Bira. Tem falta alguma coisa aqui na sua descrição ou não? Não, tá tranquilo, tá tranquilo? É isso aí mesmo. Legal. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né? Não sei se estou tudo isso, provavelmente não, mas vamos tentar aqui, vamos esforçar bastante aí para... O cara ainda é humilde, cara. Tu tem que falar isso na abertura na próxima. Perfeito. Vamos esforçar aqui para compartilhar o máximo possível de conhecimento e poder orientar um pouquinho os nossos ouvintes aí nessa caminhada aí. Seja bem-vindo. E temos aqui também o presidente, Juninho Conceição, que ele não participa de nenhum fundo privado, porque ele tem o próprio fundo de investimentos, rapaz. É outra pegada. Presidente, né? Então ele tem o próprio fundo e faz a gestão das startups que ele investe. Olha, na verdade eu vim aqui mais para entender como é que funciona esse mundo. Já tive oportunidades de investir junto com meu sócio Yuri em outras oportunidades aí, em startup. E, cara, querendo ou não, é uma coisa que chama muita atenção hoje, né? Startup tem tomado o lugar de empresas tradicionais e eu vim mais para aprender hoje aqui e para fazer algumas perguntas aí que eu tenho muita curiosidade de saber. Então, acho que eu tô com as pessoas certas aqui, vamos pro pau. Boa. Muito bom, muito bom. E por fim temos o Yuri Mello aqui, que é o cara que mais entra em negócios como investidor sem aportar R$1, só com a lábia. Então temos que aprender com ele aqui, porque ele realmente não é fácil. Isso é importante. Dizem que é mais inteligente do que o cara que tem dinheiro é o cara que anda com pessoas que têm dinheiro, né? Olha aí, famosa média. Então vamos lá, vamos dar um contexto para você que vai estar nos acompanhando aí. A gente vai falar um pouquinho nessa primeira etapa aqui. Vou dar alguns dados, alguns números, e depois a gente vai sabatinar o Bira para ele contar para a gente de uma forma muito simplificada, né? Como é que o empreendedor que faz que ele está, se é o momento ele captar, se ele não capta, quanto que ele entrega do percentual do negócio dele, porque isso é muito confuso ainda, né, para o empreendedor, que dependendo do estágio, sempre há uma certa confusão nisso, salvo que o cara já esteja lá muito, né, lá em cima. Então, só para dar um contexto, por que a gente puxou essa pauta? Porque teve uma gestora carioca recente aí de capital de risco, que ela anunciou um fundo de 100 milhões, chamado MSW Multicorp, focado em empresas de base tecnológica em estágio inicial. Aí já tem uma primeira pitada aí para você depois contar um pouquinho o que é o estágio inicial, né? E seguindo o modelo de Corporate Venture, a gestora atua fazendo a intermediação entre grandes empresas e startups. Ou seja, os caras têm um perfil de investimento bem específico ali, estágio inicial, e faz essa ponte entre startups e empresas que, pelo que eu entendi, são mais tradicionais. Bira, dá uma noção já de cara, o que são esses estágios, cara, que o pessoal fala aí, seed, série A, série B, para quem está nos ouvindo, já para conseguir entrar nesse contexto. Semente, tronco, folha. Perfeito, todos esses termos complexos aí, traduz para nós aí, Bira, por favor. Bacana. Bom, vamos lá. Hoje, quando a gente fala do momento, né, das etapas de captação de investimento, a gente tem que olhar sempre para os dois lados. Entender que existe o lado do investidor e ele também tem, né, dentro da sua tese de investimento, ele também tem um ticket de investimento, ele também olha ele tem interesse em qual momento aquela startup está, né? E do lado da startup ela tem o seu momento de maturidade. Então, o interessante hoje, quando a gente fala em estratégias de funding, e aqui no Blue Account a gente acaba ajudando o empreendedor a entender essa estratégia de funding, né? O que faz sentido para ele captar. Bom, vou falar aqui algumas coisas que já é um pouquinho comum para o mercado e não tem nada de muita novidade, mas hoje a startup ela passa pela fase de early stage, né, o estágio inicial dela. Basicamente, o que ela tem que buscar nesse estágio é a validação do seu produto, entender se aquele MVP que ele lançou, né, aquela primeira versão do produto dela, se ela teve fit, teve adesão com o mercado, e como é que a gente entende se teve adesão? Se alguém está pagando a conta, né? Então, a gente fala que a ideia
ela é válida, ela funciona se você está emitindo nota fiscal. Isso é muito importante. Aproveitando até traduz, o que é MVP de maneira bem simplificada, nas suas palavras? É o produto mínimo viável, né? Na tradução ali da sigla do inglês para o português, é o produto mínimo viável. Então, ele é uma primeira versão. O mercado até traz ali alguns paradigmas que ele não precisa ser uma versão perfeita, ela tem que ser uma versão feia. A gente já superou, eu acredito que a gente já superou um pouquinho isso dentro da minha ótica. Hoje o mercado já está bem mais exigente com produtos tecnológicos, soluções tecnológicas. Então ele não pode ter qualquer cara e não pode ter uma experiência ruim, né, para o usuário. Então desde o início, desde a primeira versão, ele tem que ser simples, ele tem que entregar um valor e tem que ser agradável para o usuário. Tem que fazer sentido, né, para aquele cliente dele. Cara, certa vez eu vi uma frase que resumia bem isso, que é do CEO do LinkedIn. Ele falou o seguinte: se você não sentiu vergonha quando você lançou o seu produto, você demorou muito. Justo. Provavelmente. Acho que resume bem o que é MVP, né? Tem que realmente sentir vergonha, não pode estar pronto. Muito bom. A ideia do MVP, complementando, é assim, muita gente cria uma empresa focando no produto, né? Focando na solução. Tipo, eu quero montar uma startup para delivery. Então, quais funcionalidades vão ter no aplicativo? Como é que eu vou entregar? Qual cor vai ser? Qual vai ser o nome? Cara, o conceito do MVP esquece tudo que você está falando de produto e só foca numa coisa, no problema que você resolve. E pensa, qual que é o mínimo que você tem que ter? Às vezes uma landing page do Wix e um formulário do Google gratuito é o suficiente para você lançar. Então, esse é o mínimo produto viável, né? Então, é focar no problema. Acho que é o principal conceito para você começar um bom MVP, né? Legal. É isso aí. E complementando com um exemplo prático, tá? Acho que para a gente não se estender aqui só na teoria, né? A gente tem, aqui em Curitiba mesmo, nós temos um caso do James, né? Que quando ele começou, ele vendia uma ideia, né, de experiência para o cliente que nos bastidores ela não estava pronta. ainda tinha muito processo operacional por trás para fazer aquilo rodar, mas ele entregava o que ele prometia, né? Então acho que isso que eu vejo os empreendedores cometendo um erro assim que é o que você falou, né, Yuri? Começa a pensar muito na solução, aí ele vem com uma lista de funcionalidades que ele tem que levar para o desenvolvedor, e aí quando ele beleza, vamos sentar, vamos ver o orçamento disso. Aí ele vê que aquilo fica caro, fica inchado, ele começa a dar alguns deslizes aí nessa etapa. Hoje mesmo, né, um exemplo engraçado, veio uma pessoa me procurar, que é lá do interior do Paraná, lá, uma amiga de Pato Branco, que quer fazer um sistema para supermercados. Daí ela veio com a ideia e me trouxe 2 orçamentos de 2 software houses lá da região. Uma de R$60 mil e outra de R$140 mil. Falou, Yuri, qual que eu escolho? Eu falei, não, você não escolhe nenhuma. Você larga, joga isso no lixo e vamos montar um MVP. Você vai gastar R$60 mil num sistema para fazer um produto que você não tem nem noção ainda se tem um mercado que está precisando disso. Perfeito. Né? Mas vamos lá. É o contrário do MVP. Isso. Para nós vamos perder muito no raciocínio. Depois dessa fase aí, quais são as outras fases de captação? Enfim, conta um pouquinho os estágios. Bom, basicamente, depois do estágio inicial, seguindo a rota de captação de investimentos, vai partir ali para um investimento, ainda assim, dentro do investimento inicial, você vai estar conversando direto com investidores anjos ou até investidores próximos a você, né? Algum amigo, um familiar, enfim. Normalmente são as primeiras pessoas que apostam no negócio. E após essa fase, você vai partir para um investimento semente que antecede investimentos já um pouquinho maiores, né? O investimento semente vai estar aí na casa dos 500, 800 mil, às vezes até 1 milhão. Na fase de investimento anjo, tem aquela velha máxima, você só tem os 3 Fs, né? Só tem os 3 Fs. Explica pra gente isso aí. Os family, friends and foods, né? E você só vai conseguir convencer nessa etapa amigos, familiares e uns mané. E uns manezão. Mas é isso, né? Bom, basicamente, hoje a gente... Acho que é natural, né? O empreendedor que começa sempre conhece alguém, às vezes o empreendedor que seja um empreendedor tradicional, que já tem uma carreira e que olha para aquele negócio como uma possível oportunidade de investimento, né? Então, você é um investidor inicial e você está começando o seu negócio, você não tem um network com outros empresários que poderiam estar te apoiando, acho que essa é uma boa dica, né? Se aproximar de grupos, se aproximar de outros empresários que possam ter um tempo para ouvir ali a tua ideia de uma forma mais informal, porque senão você acaba caindo naqueles processos de aceleradoras ou até fazendo os pitches, enfim, aí que tem por aí. Não que isso seja ruim, né? Mas é um processo mais demorado. Então, às vezes, se aproximar de alguém que possa ter um ouvido
você já tem credibilidade com aquela pessoa, acho que esse é o ponto, né? Então, você já superou uma barreira, uma objeção, talvez, desse investimento. Isso, no começo, ajuda bastante e acelera o processo, né? Perfeito. E depois desse estágio, tem mais algum estágio? Que daí tem a série Bom, A, aí- a série B? Conta alguns exemplos. aí. Bom, aí a gente vai para a série A, série B, C, D, aí tem todo o alfabeto, né? Até a gente chegar na... Jota, Tem mais série do que o Campeonato Brasileiro, então. Mais ou menos. Mas só para dar um exemplo simples, então, só para ver se ficou claro. E aí finaliza com os IPOs, né? Hoje a Tá. gente entende que a rota aí que uma startup busca, ela é finalizar aí sua captação de investimento abrindo o IPO, né? Então, quando o cara começa o negócio, ele fica na linha do FFF, certo? Família, amigos ali, ok. Capta o que ele consiga captar para fazer o negócio dar aquela validade. Capta lá Vamos pegar 50 botar em mil, 100 tempo, mil reais. assim, 6 meses, 1 ano de negócio. Perfeito. Se o negócio funcionar, emitir nota, começar a se pagar, aí ele vem pro semente. E Isso. aí o semente ele começa a pegar de $500 mil a $1 milhão se o negócio for super legal. Ele entra ali na camada dos investidores anjos também, né? Tá. Ou aceleradoras. Até Ok. hoje você tem aceleradoras que investem ali um capital, né, de 80 mil, às vezes 150 mil, mais ou menos, e entram também com o capital intelectual, né? A gente está falando aqui muito capital financeiro, mas o capital intelectual no início da jornada é muito importante. Tá. Ter apoio, ter serviços de back-office para startup, que é um pouco até do que a gente faz, né? Show. A gente acompanha o empresário que está começando o seu negócio. Então, toda a parte de apoiar ele na gestão financeira, contábil, a parte jurídica, as orientações, né? Como que ele estrutura a máquina de vendas, enfim. Então, o investidor anjo e aceleradoras e afins tem essa prerrogativa, né? De também apoiar com isso. Até uma coisa que nesse estágio às vezes é negligenciado, que é assim, qual que é a tua primeira missão como uma startup, né? É você achar um mercado, uma validação de mercado, que chama de Product Market Fit, né? Perfeito. Você achar algum mercado que tenha adotantes iniciais ou pessoas que comprariam o teu produto no estágio que ele está. Que você resolve o problema dele, ali, você vai no ponto nevrálgico do problema do cara, resolve e o cara paga por isso. Se você não achou isso ainda, o dinheiro não vai fazer você crescer mais rápido. Porque você vai captar um valor para andar em círculos, porque você nem achou ainda o teu caminho. Por isso que nesse estágio, muitas vezes, o dinheiro não é tão importante quanto o capital intelectual que você está falando. Né? Isso, só fazendo um adendo rapidinho aqui, Yuri, quando a gente fala de estratégia de funding, a regra é a mesma, independente da fase que você está. Você precisa saber o que aquele capital que você está trazendo para o negócio, que vai trazer uma alavancagem, qual é o resultado esperado dele. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, se você não sabe o que fazer com o dinheiro, qual o resultado que se espera da entrada de capital, então tem alguma coisa errada. Né? Enfim, acho que aí tem alguns cases aí legal para a gente falar das últimas notícias que a gente pode comentar um pouquinho e exemplificar para aonde que está o foco, né, onde que o capital é investido para a gente absorver isso desses exemplos. Beira, eu sei que você trouxe uns dados super legais aí que dá para deixar mais claro para quem está nos ouvindo. Então compartilha com a gente aí os últimos dados de mercado. A gente está gravando esse podcast dia 20 de novembro. Então me parece que nas últimas semanas, nos últimos dias tem sido bem aquecido, né? A gente viu aí Olish, Arezzo, enfim, um monte de negócio E acontecendo. nos Estados Unidos um monte de IPO saindo, cara. Airbnb vai sair agora, o Wish. Cara, não sei o que tá acontecendo. O que tá acontecendo esse ano? Porque deveria estar tudo parado, tá todo mundo levantando dinheiro. Só a gente que tá aqui esperando. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado Brasil, então, né? Até levantei alguns dados aqui para o nosso podcast de hoje, trazendo desde setembro. Setembro teve algumas curiosidades aí bacanas e outubro também. Bom, se a gente for pegar aqui em setembro, a Neon captou 300 milhões de investimentos, 300 milhões de dólares em investimento. É o maior investimento até hoje, captado aí no Brasil, né? Pelo menos durante o ano 2020 até agora. Isso foi uma série A, série B, série D? Para esse volume, ele bate ali no série D já. Cara. Já tá. Faz a Neon, só para o pessoal ter noção, claro, o que é o business. Bom, Banco, Neon é um banco, né? Banco digital. Banco Neon. Banco de Banco Neon, Não, é. Banco digital. não. Caraca, bicho. Banco digital. Fica, né? Em outubro, né, nós tivemos aí... Bom, antes de falar de outubro, a gente teve a VTEX também durante esse ano, que se tornou a 12ª unicórnio brasileiro, captando 1,2 bi em reais, né, e está aí com uma expansão muito forte agora, estratégia muito forte de expansão. Só explica o que é a questão do unicórnio aí, pra quem não conhece muito bem. Tá. Bom, legal. Bom, a empresa unicórnio hoje é uma empresa que tem um valor de mercado acima de 1 bi de reais, né? Então, hoje, qualquer empresa que tem esse valuation, e aí tem uma valuation, pode ser até um outro dia, que é bem extenso, que atinge esse valor, ela é considerada um unicórnio. Né? Agora tem aí as
as próximas etapas, que é o Decacorn, né? Valendo 10 bi, enfim. Inclusive, Essa é a corrida. A Vtex é do nosso amigo lá, Maurício Trezub, né? Era do nosso amigo Maurício Trezub, ele presidiu a empresa. Mauricião, fundou, né? tá devendo uma visita pra nós no Um abraço, podcast. seu Maurício, não? Um abraço, Maurício, temos que trazê-lo aqui, né? Ele fundou a Cia Shop, que foi vendida para a Vetex. Fato, bem corrigido. Foi Mas adquirido, ele atua é isso na Vtex, acho que como vice-presidente, se não me engano, Isso, ele tocou, depois que ele fez a fusão, a venda da empresa, ele acho que no contrato ele tinha que tocar a empresa por 1 ano, alguma coisa nesse sentido. E agora ele saiu e tá tocando Bacana, uma outra startup bacana. aí que tá fazendo um grande Já sucesso. fica o convite para ele, o dia que ele puder não jogar uma partida de tênis e vir gravar um podcast, tá convidado. Venha, Aí, Maurício, Estamos venha, esperando. Ou venha jogar o tênis, depois a gente grava o Boa, podcast. bom demais. E aí, nessa sequência, tem mais alguma coisa para nós? Temos sim. Outubro foi marcado aí o acúmulo de rodadas de investimento somou 10 bi de reais. Se a gente for comparar com 2019, foi praticamente o que foram as rodadas de 2019 inteiro, né? Então isso é bem curioso, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, até como eu diria até ignorante um pouco nesse assunto, né? Quando a gente fala assim, pô, tem um investimento de 10 bi, 300 milhões e tal, eu queria entender porque, assim, eu sou um empresário do meio tradicional, assim, e quando a gente fala, não, o cara teve um investimento de 10 milhões de reais, isso não cai na conta do cara e aí de um dia para noite. Deve ter um processo, sei lá, cai 1 milhão por dia, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Se quer 1 milhão por dia já tá bom, né? Imagina 1 Pô, milhão cara, por dia na tua cara, conta. pô, eu tive investimento de 10 milhões, aí no dia seguinte quem investiu vai lá na empresa, não tem mais ninguém lá, né? Sumiu, tem lá, vende-se, aluga-se. Então, quando todo o processo de captação, principalmente as captações maiores, ela tem uma estratégia pesada por trás, né? Tem algumas, por exemplo, trazendo um pouquinho disso, foi o que aconteceu o caso agora da compra, né? A Arezzo criou um fundo, criou um Corporate Venture Capital e ela adquiriu uma empresa, se chama Troc, e ela ficou com 75% da companhia, né? Ficando 25% com os fundadores. Mas qual que é a diferença do Venture Capital pro Corporate Venture? Só finalizando Só aqui. deixa ele... Tem uma pergunta É que na você roda, saiu né? aqui na hora, uma desculpa aí, passeada. tá, pessoal, que tá ouvindo a gente. Então, até foi bem interessante, né? Porque a fundadora, que é a Luana Toniolo, ela vai ter o direito de exercer o earn-out. Então, o que isso quer dizer? Ela vai estar recebendo uma grana agora, né, por parte dessa venda, porque a Arezzo fez uma aquisição de 75%. Então, ela recebe parte agora, isso faz parte do combinado, tá? E esse earn-out, ela tem o direito de exercer isso até 3 anos, né? Ou seja, e o que é a estratégia de earn-out, até que complementa a tua pergunta aí? Para que ela não saia perdendo no processo, porque a empresa ela vai passar por variações ao longo do tempo, né? Então, isso é uma forma também de você define um valuation, e aí é aquela briga, né? Um lado diz que vale tanto, quem está entrando diz que vale menos, enfim. Então, estima-se um valuation atual, paga-se parte agora e isso é corrigido ao longo do tempo. Só que como ela permanece na companhia, ela também tem os seus gatilhos de entrega, ela continua tendo que gerar resultado. Então ela vai conseguir, pela estratégia de earn-out, ela conseguir ter um valor um pouquinho maior lá na frente do que se ela tivesse pegasse tudo hoje. Meta, né, pra pessoa. Bastante meta. A área que ela vai tocar, ela normalmente tem que atingir bastante meta. Justo, exatamente. Para fazer sentido ela continuar na empresa e ter esse sobreganho, vamos dizer assim. Então, em resumo, nem sempre aquilo que é divulgado em mídia que teve investimento, isso cai de fato na conta de quem colocou. Isso é um bom paradigma, né? O empreendedor que inicia, às vezes ele pensa que ele vai captar investimento, vai cair tudo no bolso dele. Não é assim? Tava vendo um negócio que já não vai dar certo. Não vai dar boa. Não, porque dedicar 2 anos na vida no negócio que vai pagar milhões. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu investi numa startup e daí eu comecei a entender um pouco sobre esse assunto. Fui em vários pitches, assim. E, cara, assim como qualquer tipo de empreendimento, você vê muita gente aventureira ali, né? Com ideias, assim, malucas e tudo isso. Mas o que me chamou, assim, mais atenção foi que naquele ano teve uma empresa de Curitiba, tá? Que captou 10 milhões de reais de investimento. E eu tive nessa empresa. E, cara, na minha opinião, eles não caiu nem 500 mil naquela conta lá, porque não durou nada e a empresa eu acho que ninguém nem conhece hoje. Talvez é melhor nem citar nomes para não ser chato, mas assim... Eu vou citar. Eu acho que a notícia captou 10 milhões de reais, eu acho que foi mais... Foi mais, cara, acho que foi 10 milhões de euros o negócio. Foi mais impactante do que a própria empresa em si, né? Do resultado que gerou depois. Mas é que se o Bira puder explicar essa diferença do cash-in e do cash-out, né? Porque na negociação pode haver um misto de dinheiro que vai entrar pro caixa da empresa para atingir objetivos e também
pode ter secundárias que chamam, né? Que é o cash out do Fazer o cash out para o né? empreendedor, exato. Tanto do empreendedor quanto de investidores que participaram das primeiras rodadas. Né? Então, normalmente, quando a gente está falando dos níveis de rodada, né? Hoje, quando um venture capital entra, ele normalmente, dependendo quem é o investidor anjo, os primeiros investidores, ele tem como regra pagar a saída desses investidores, né? Porque senão também isso sobrecarrega o equity da empresa, né? Dilui muito o founder da empresa. A gente pode falar um pouquinho do porquê que isso é tóxico, né? Faz mal para o negócio lá na frente. E quando entra um private equity, quando, enfim, vai abrir um IPO, aí todo mundo que estava, né, antes acaba caindo fora e fazendo cash out para o investidor, porque aí é onde o investidor entra buscando rentabilidade, né, buscando Mas retorno. nessa fase, tanto anjo, seed e venture capital, série A, série B, D, E, a regra é 100% cash-in, né? Quero dizer, o empreendedor ele não pode ter essa expectativa de levantar lá, ele vem a notícia lá, né? Levantou 10 milhões. Puta, se eu tiver uma empresa, então 10 milhões, estou aposentado. Cara, quase nunca vai pro bolso. Olha só, então, é bem legal. Não é regra, mas está se tornando uma boa prática de mercado já preparar o empreendedor que nos próximos 4 anos dificilmente ele vai ter um cash out do equity dele. Então, né, ele vai estar lá recebendo seus dividendos, se a empresa gerar lucro, vai ter o seu salário para atuar no negócio full time, mas a gente já prepara esse empreendedor dizendo, olha, durante 4 anos aí vai ser bem difícil você ter um cash out. Isso se for um negócio, principalmente se for um negócio promissor, né? E também entendendo que é uma estratégia de longo prazo, uma empresa que tende a chegar no IPO, tende a chegar a grandes rodadas. Óbvio que tem também startups que são criadas, dependendo do modelo de negócio, mas você já cria um negócio pensando em vender para uma grande empresa, também tem isso. Aí tudo bem, né? Então às vezes você em 1 ano e meio, 2, você já atingiu tua meta era ser adquirido por uma grande empresa, ok, isso pode ser absorvido ou fazer um cash out. Mas via de regra, né, pensando que você é um empreendedor que está com uma ideia fantástica e que quer seguir na empresa, né, evoluindo ela, continuando trazendo inovação, cai nessa prática de mercado. Bira, vamos tentar trazer para um cenário agora um pouco mais para o cara que está iniciante, que está amador, assim, porque a gente está no meio de uma pandemia. Vamos lá, né? Boa. E aí a gente fala aqui muito falamos recentemente sobre o mercado imobiliário, com um cara puta especialista, né? Legal. E esse cara contou para nós que, porra, momento de economia, menor taxa de juros aí praticamente histórica, taxa de juros que a gente está vivendo, obriga o investidor tradicional, né, a tirar o dinheiro do banco. Ele vai ter que arriscar, vai ter que, né, enfim, buscar outras formas de ganhar dinheiro, porque no banco o dinheiro só está custando, ele não vai ganhar porra nenhuma. Sim. E aí dos caminhos, a gente já sabe, é o mercado imobiliário, o mercado tradicional, ponto. Isso quer dizer que é um bom momento o cara, porra, que está com uma ideia na gaveta, ou que está com uma ideiazinha tentando implementar, ou não, por causa da pandemia o cara deve ter medo. Porque tem muita gente que não está no meio, né, como você que entende do fundo, que está o tempo todo, né, estudando este mercado, acha que, puta, a pandemia ferrou os negócios e que não é o momento de fazer porra nenhuma, é o momento de ficar quieto. Mas pelo que a gente está trazendo aqui de movimento, né, de informação, me parece o contrário. Está correta essa visão ou não? Então, vou falar uma coisa óbvia aqui, né, que nas crises que estão as melhores oportunidades. Isso a gente escuta em outros podcasts, todo mundo falando isso, né? E claro, né, o nosso momento de pandemia e as questões macroeconômicas, a gente talvez algo que a gente nem pensava que um dia chegaria o Brasil ter juros praticamente negativos aí na renda fixa, né? Então, sim, isso estimula o empreendedorismo, estimula também investimento no empreendedorismo, em novas ideias, porque o investidor profissional, até mesmo o amador que está entrando, que está cada vez mais entendendo como que, né, que ele está criando sua carteira de investimento, a gente nota até por esse volume de investimentos que estão sendo feitos, as empresas começando a entrar no jogo com mais força pela visão do corporate venture. Então, ou seja, a tendência é que tenha mais capital no mercado, e tem mais capital no mercado, realmente, para investimento em novas ideias. Então, Legal. Claro que para o lado do empreendedor, tem sempre o que a gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes aqui nos bastidores, tem que ter o skin the game. Então, não ache que você vai largar a tua profissão hoje, que você tem lá, que você está com um nível bacana, que você vai largar e vai conseguir ser remunerado em curto, né, já logo nos primeiros meses pelo seu negócio, porque tem esse custo de oportunidade, né? Tem que pensar bem,
Tem que se planejar, só se jogar não serve. O cara que larga uma empresa tradicional para fazer uma startup e ter um pouco mais de tempo não está fazendo o caminho certo, né? Ele vai ter menos tempo, certo? Sim, com certeza. Até a Vai ter que tradução- trabalhar bastante. Acho que a tradução boa do skin the game é assim, cara, você tá fudido, entendeu? Você vai ter que botar a pele em risco Pele em total, risco, você pode quebrar, você pode perder tua mulher. Tá disposto a tudo isso? Acho que o Xerto fala quando vai montar ele vai vender para uma franquia, o Xerto é um dos grandes especialistas em franquia, ele diz que ele senta pros caras e faz uma desvenda, né? Pro cara, fala, você sabe que você não vai mais ter sábado e domingo, você sabe que você não vai mais ver tua filha brincando, sabe que não vai mais em tal dia, não sei o que, ele diz que ele faz uma puta desvenda, eu acho legal e é bem isso na startup, né? Vai ser fodeção pra caramba, Eu acho quem sabe um dia ganhar dinheiro. a gente tem que... É interessante desconstruir um pouquinho esse hype, né, que a gente vive hoje de startups dentro dos ecossistemas, enfim. Isso pode pôr em risco, sim, né, a sua família, toda a sua trajetória. Já peguei vários casos de empreendedores que achavam que, né, no PPT, ali no PowerPoint, iam captar investimento e já iam começar a ter um ganho próximo do que ele tinha. E, poxa, não é isso. Leva, né, pelo menos aí uns 12 meses pelo menos de construção. Alguns casos raríssimos aí conseguem do zero em 6 meses já tá faturando, tá se pagando, né? Mas a maioria dos casos aí vai para 1 ano e meio. Tem história triste mesmo, cara. Tem. A gente vê o cara, né, brilhando o olho, contando uma história que ele tem que explicar 10 vezes o que é o negócio dele e ninguém entende, cara. Aí você já fala, puta, E principalmente para a família, né? Porque a família tem que comprar o sonho junto também, senão não Exatamente. funciona. Até você falou do Skin in the Game, eu e o Juninho, você falou daquela startup que a gente investiu há 5 anos atrás. Assim, mas bem rapidinho. A gente investiu num PowerPoint, como você falou. A gente não era experiente nisso e não tinha nem ideia das boas práticas de investimento. Hoje não teria entrado de jeito nenhum naquele negócio. Né? Eu acho que eu teria entrado porque o que eu aprendi lá, Yuri... Não, mas quero dizer, com o aprendizado que a gente tem hoje, Então, a gente não teria feito daquele jeito. Não teria feito daquele jeito, mas eu acho que eu teria entrado porque eu acho que saiu barato, cara. Hoje em dia, se eu não tivesse passado por aquele aprendizado, hoje eu teria gasto muito mais em outros negócios. O cara perdeu 50 mil reais há 5 anos atrás, tá dizendo que saiu barato e teria entrado. Então eu vou mostrar um negócio aqui no final pra ele, no PPT, só no JPG, não vou nem mostrar o PPT, que ele vai entrar pra ele aprender mais um pouquinho. Não, aí é que tá. Eu mas acho hoje que pode cobrar 150. por eu ter perdido no passado, não cometo os meus erros no futuro. Toma, Investiu 50 mil em 5 anos, hoje tem que ser uns 150. Não, foi, cara, foi menos, 10% disso, foi 5 mil reais. Não, mas total foi 100 e pouquinho. Mas eu tinha um percentual menor. Mas assim, rapidinho, o que eu ia falar é o seguinte, não tinha nem... Isso aí não existia naquele cenário, não tinha skin the game. A pessoa veio com PPT e a gente financiou o sonho dela. Então ela não colocou um centavo no negócio. Mas dediquei tempo. Mas sim, mas você tinha salário. Desde o primeiro dia você tinha salário. Então, e esse é outro erro, achar que vai ter o mesmo padrão, né? Cara, Sim. quanto que você pagaria pra alguém na tua função se não fosse você ali? Se fosse contratar alguém? Você não pode ganhar mais do que isso. Você ganha mais do que isso, tá penalizando a empresa pela tua história. Tá de sacanagem. E a gente investiu e na primeira instabilidade, depois de 1 ano e meio, eu acho, quando realmente o dinheiro tava zerando e o fundador lá não conseguia dar conta da gestão, ele arrumou outra coisa pra fazer. Claro, ele não tinha nada, ele não tinha skin in the game, ele não tinha nada investido ali. Quando não tinha mais ganho ali, ele pegou e saiu fora. Cara, aí foi o maior aprendizado, acho que em conclusão do que você está falando, foi que assim, hoje até no meio tradicional, porque eu tô mais... Né, um abraço pro Marcelo, inclusive, né? O Marcelão, porra, foi mal, Marcelo, aquela época lá. Marcelo, ele diz que é o cara que saiu, mas não é Marcelo, obviamente, né? Eu acho que assim, até no meio tradicional é o seguinte, cara, por que tem restaurante que abre um na frente do outro e um fecha e o outro prospera? Gestão. Então, basicamente, uma das coisas que eu aprendi foi que, cara, não adianta você ter uma excelente ideia se você não tem pessoas ou você é capacitado para tocar aquilo. Uma startup, na minha opinião, eu acho que é o mesmo sentido, né? A gente viu que a ideia em si é uma puta ideia, o mercado de logística no Brasil é uma merda, e a ideia, ela solucionava esse problema com tecnologia. Então, cara, logística com tecnologia é uma puta ideia. Por que não deu certo? Porque a gestão não funcionou. Então, trazendo esse gancho de pergunta, aí eu queria te perguntar. Cara, será que não seria mais fácil hoje empresas do meio tradicional que estão perdendo o mercado terem tendências e inovações de startup? Não é mais fácil do que o cara, de repente, que nem entende sobre empreender, vir com uma ideia maluca e querer concorrer com umas grandes empresas, por exemplo? Perfeito. Trago números, né, para isso. Hoje, os empreendedores que chamam a atenção de investidores
Normalmente estão acima da casa dos 35 anos, que já tiveram talvez empresas tradicionais, já passaram por menos dificuldade da empresa, quebraram até a empresa, enfim. Isso é uma cultura que nos Estados Unidos já está bem consolidada e no Brasil a gente já evoluiu bastante nesse sentido, de entender que o cara que deu errado, ele tem mais chances de dar certo, né? E sim, falando um pouquinho do que o investidor olha hoje, o time, né, as pessoas. Então, porque se eu for pensar uma startup, o que ela tem de ativo? Né? Ela não tem um imóvel, ela não tem... Quais são os ativos dela hoje? Né? Ela não tem... Não tem uma geladeira ali, uns freezer, um forno. Tem puff, geralmente tem puff, né? São poucos ativos que ela tem. Tem umas decorações, assim, como que é um chão verde, assim, uma graminha. Mesa de ping-pong, essas coisas. Ativo? Então, basicamente, você está investindo em pessoas. Né? Está investindo na ideia, porque ela tem que ser promissora. Tem que entender o time de mercado, que é o que o Yuri falou, né? De você atingir teu product market fit o mais rápido possível, ou seja, tua ideia tem adesão, tem timing, e aí o capital financeiro faz sentido por uma empresa que hoje tem tudo isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu convidá-los aqui para a gente dar uma pivotada, né? A gente fala pivotada. Pivotada, nossa, começou a usar o termo que eu tô aqui no assunto, você foi rápido, né? Pivotar é mudar, né, de um assunto para o outro, porque tem muitas perguntas. A gente sempre faz o seguinte aqui no podcast, Bira, a gente vai lá e dá uma cutucada também, dá uma fuçada em alguns programas, como o SEMrush, por exemplo, vai em vídeos do YouTube, né, que os caras falam vídeos sobre startups, investimento, e capta algumas perguntas que são simples, né? Algumas pessoas também mandam algumas coisas para nós. E eu acho que a primeira pergunta, para a gente tentar traduzir e criar uma linha de raciocínio, vamos tentar criar essa linha para ficar fácil, porque a gente prometeu no começo que ia entregar para o empreendedor que está nos acompanhando, né, uma ideia de como ele participa desse mercado. Então, acho que o primeiro ponto é o seguinte, cara, o cara tem a ideia e não botou ainda em prática, né? E aí tem aquele medo que é chamado de NDA, né? Puta, o cara vai roubar minha ideia. Como é que é isso, cara? Como é que o investidor vê esse negócio do NDA, de roubar a ideia? Isso é balela, o cara tem que tomar cuidado. Aquele cara que chega na primeira reunião assim, cara, tem uma ideia que vai mudar o mundo, eu tenho que te mostrar. Mas só depois de você assinar o NDA. Cara, como é que é visto isso no mercado, Bira? Conta pra nós. Olha, é uma prática ainda do mercado você assinar o NDA, não tem problema algum. O que eu acho que tem que ter um bom senso, tanto do lado do empreendedor quanto de quem está ouvindo a ideia, se é o momento para isso. Né? Acho que, até porque a gente acabou de falar aqui, ideia não garante que aquilo vai dar certo. Né? E a gente e aí tem um dado sempre muito legal, porque normalmente você não é o único que pensou naquele negócio. Então claro que tem ali a forma como você vai entregar aquilo, né? As condições que você tem, o know-how que você tem para aquilo, às vezes é diferente de uma outra pessoa. Vou dar um exemplo, eu venho do mercado, né, conheço da parte do mercado financeiro, contábil, investimento, enfim. Eu quero abrir uma startup de delivery. A chance de eu estar à frente desse negócio dar errado é muito grande, eu não tenho know-how com isso. Né? Então, se eu tenho só uma ideia e não sei aplicar ela, do que adianta eu forçar alguém que poderia estar me ajudando com isso, ser um sócio em conjunto, ser uma pessoa que aposta, seja a primeira pessoa a apostar na minha ideia, estar junto, já trazendo uma objeção ali, né, para a mesa de negociação, colocando uma NDA no meio. Evoluindo os assuntos, claro que é importante, não só a NDA, mas se aquelas pessoas que estão se juntando, né, como próximo passo, as pessoas entendendo que podem desenvolver aquilo juntos, vão formar uma sociedade, e aí já é legal partir para algumas práticas de mercado hoje que estão bem consolidadas e são aceitas pelos investidores, desenvolver um bom acordo de sócios, desenvolver memorando de entendimentos também, né? Ter os combinados muito bem estabelecidos. Acho que é aquela famosa frase, o combinado não sai caro e funciona também. Mas tem um passo antes desse aí que a gente está pulando aqui, talvez, que seja o seguinte, que acho que é legal explicar, né? A gente pegou uma pergunta ali muito legal, o cara colocou o seguinte, tá? Como posso apresentar minha startup? Tenho ideias de produtos muito boas, na verdade já tenho praticamente pronto. O problema é que eu não sei onde apresentar. Aí a gente sabe que tem aqueles pitches tradicionais, então eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, onde é que o cara pode ir? Porque às vezes o cara não conseguiu encontrar, sabe, no FFF, que a gente falou lá no Family Friends, ele não achou porra nenhuma e não achou nenhum trouxa também muito perto. Então ele vai ter que achar um tubarão, lá, estilo Shark Tank. Como é que esse cara faz para se introduzir nesse meio? Tem algum site que o cara vai? Tem fundos, tem eventos, como é que tá isso? E ele deve ter medo de divulgar a ideia na integralidade, assim? Como é que é, na tua opinião, essa questão de o cara deve se expor mesmo, falar tudo ou não? Ele fala, mas com... Como é que é isso? Olha, aí é uma opinião muito pessoal, né? Eu vejo que não precisa ter medo. Até porque quanto mais você fala da sua ideia,
quanto mais você joga para que as pessoas deem um feedback verdadeiro disso, né? E de preferência que não sejam pessoas próximas para dar o feedback, porque o amigo nunca fala mal da ideia da gente, né? Mas eu vejo que quanto mais você falar, quanto mais você jogar para o mercado, mais rápido você vai conseguir entender se aquilo tem aderência ou não com algum mercado, com um público, né? Enfim. Mas, voltando na pergunta, hoje é interessante a pessoa buscar hubs de inovação, né? Existem hoje hubs privados de inovação, tem praticamente hoje todas as capitais já tem um movimento desse, tem uma comunidade formada de empreendedores que acaba abraçando, né, legal esse novo empreendedor que está entendendo ainda desse mundo. Tem as aceleradoras também, que volta e meia estão lançando aí os Demo Days, né, que a gente chama, que ela abre um espaço para você apresentar a tua ideia, por mais que ela nem tá lá no PPT, como vocês falaram, e aí é interessante participar, né, porque aí você já testa o que a gente chama do pitch, né, vai lá testar teu pitch, vai ver se você consegue explicar bem a tua ideia, se ela está bem trabalhada nesse sentido. E quanto mais você apresentar, eu lembrei de uma situação aqui que eu acho que é legal compartilhar, porque às vezes o empreendedor não tem noção. E eu não fazia ideia também. Eu achava o seguinte, né? Quando eu não entendia, eu entendo pouco ainda, mas quando eu não entendia porra nenhuma, eu achava o seguinte, porra, eu tenho uma baita ideia aqui, eu vou levar para o investidor, ele está esperando uma ideia. A verdade é que esses fundos, pelo que eu já ouvi até o próprio João Kepler, né? Cara, os caras recebem assim 300, 400, 500 negócios num mês. Os caras nem conseguem olhar para todos os negócios. Perfeito. Eles são muito abordados. Então, assim, a tua ideia, na verdade, é mais uma dentro de um universo de outras 500. Perfeito. Então, às vezes, a tua ideia é uma bosta, na verdade, perto de outras milhares de ideias que tem lá, e você tá com essa bosta sozinho, entendeu? Com medo de alguém descobrir que a tua ideia é uma bosta. Você afundando na melhor, bosta. na verdade, na prática. Nadando né, na bosta. Porra, pega essa bosta, entrega pra alguém, começa a compartilhar, porque se for uma bosta, você vai se livrar logo. Senão o cara fica 1 ano, 2 anos... Você falou várias vezes bosta, né? Agora... Puta, mas você fica sabe, fedido. E eu não entendia isso. Eu achava que os caras não tinham tantas ideias. Depois que eu entendi que tinha muita Aquela ideia melhor que a minha, eu falei, caraca, bicho, eu tenho que começar a falar mesmo. A ideia vale o centavo no balde, né? Que dizem. Muito bom. E faz sentido isso? Você que trabalhou com fundos que tá do meio, o volume é muito grande. Sim, até antes de eu entrar um pouquinho nesse mercado, eu ficava me perguntando, poxa, por que o empreendedor só tem 5 minutos para falar da sua ideia, né? E aí quando você começa a entender os bastidores de um investidor, você começa a perceber que o tempo é escasso mesmo e que a ideia não tem tanto valor, né? E aí, então, mas assim como o movimento lá da Bossa Nova, né, que o João Kepler participa, enfim, os caras já têm uma equipe, enfim, né, já passa a ter um processo de curadoria, de receber essas ideias, mas mesmo assim o tempo é muito escasso para escutar muitas ideias. Né? Muito bacana. Ô, Birato, posso fazer seu comentário sobre isso? Por favor. Até tem essa questão da ideia não vale nada, que a execução é tudo, né? Eu vi uma entrevista esses dias, agora eu posso até errar o nome, mas era um dos investidores de bolsa aí famosos, Warren Buffett, o sócio dele lá. Júnior Conceição. Júnior Conceição, mas isso aí é mais privado, né, pessoal? Ele falou assim, se o Elon Musk tivesse me apresentado a ideia da SpaceX lá no começo, eu com certeza não teria investido. Porque a ideia tinha 90% de chance de dar errado rapidamente. E com a execução faz o negócio dar certo, né? Então perfeito. A ideia em si... Mas e aí é o ponto, né? Qual foi o custo de oportunidade do Elon Musk para ele insistir na sua ideia, angariar outros fundings aí para ele persistir? Isso é skin in the game no seu nível hardcore, né? Nível hardcore total. Aquela história, né? Ele vendeu o PayPal, né? Junto com toda a máfia do PayPal lá. E ele pegou para a parte dele, cash out, 180 milhões de dólares. Elon Musk. Tá bom. Ele pegou 100 milhões, investiu 100 milhões na SpaceX, 70 milhões na Tesla. Perfeito. E 10 milhões na SolarCity, outra startup que ele investiu. Ele zerou mesmo. E ele falou que teve que emprestar dinheiro para pagar aluguel. Caraca. Essa história isso é skin the game. Com certeza a mulher dele separou dele, cara. Uma mulher com essa consciência não fica com um cara desse. Totalmente fora da cara. E ele investiu menos dinheiro na Tesla, isso? Porque hoje a Tesla é a 11ª empresa de valor no mundo, né? De valuation, né? Sim. E superou aí empresas tradicionais do mercado. Né? Então, é isso que eu acho que a gente estava falando ali com relação a empresas tradicionais que investem em tecnologia. Cara, o cara é maior que todas as montadoras hoje de carro aí, de 50 anos de idade, né? Cara, é um absurdo. Então, a empresa hoje, no tradicional, que não investe em tecnologia ou não tem uma cultura de startup,
tá ficando para trás, é isso? Não? Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que tem mais duas colocações que é legal. Uma você já antecipou um pouquinho, mas acho que são erros comuns. Vale a pena a gente bater nelas de maneira simplificada, sabe, Bira? Sócios versus o que os caras falam aí de cap table, né? O cara tá começando a startup. Puta, o cara é uma startup de tecnologia, ok? O desenvolvedor tem que virar sócio? É melhor virar sócio, se o cara não tem dinheiro? Fala um pouquinho sobre isso e fala sobre a cagada geralmente que tem do cara começar dando muito percentual. Explica o que o fundo vê lá na frente, que aí ele se ferra, né? Como histórias tradicionais de mercado, conta uma, pelo menos o pessoal ter uma noção dessa clareza. Começa com sócio, vendo quanto que eu entrego para o investidor, preservar o negócio para que lá na frente você consiga ter um negócio milionário. Perfeito. Bom, hoje a gente fala da formação do cap table, né? O que é o cap table? De maneira muito simples, é entender como é que vai ser essa divisão societária da empresa, né? Pegar os 100%, vai ser dividido ali nos founders, nos co-founders, nos possíveis até colaboradores que podem apostar na ideia e querer aceitar ter uma participação do negócio. E aí começa a envolver depois os investidores, enfim. Então toda essa galera aí forma o cap table da empresa. Nos últimos anos, né, vem melhorando bastante esse entendimento e hoje o que a gente tem como uma boa prática de mercado é que se você tem uma ideia que tem possibilidade de chegar longe na captação de investimento, atingindo lá os private equities, enfim, que investem em rodadas aí, série B, série C, né, que são rodadas bem altas, é interessante que os founders consigam preservar pelo menos 65% do capital. Tem muita empresa que não conseguiu seguir em outras rodadas de investimento porque não preparou, não teve atenção para o cap table, né, para preservar o seu equity, cedendo muito equity lá na frente, porque precisava de grana para rodar o negócio, e isso atrapalhou as próximas rodadas e matou o negócio. 65% em que está? Aonde que tem que chegar com 65%? Até um private equity. Então é longe. É longe, Claro que ao longo disso, até chegar lá, você tem ali investidores que entraram, saíram, né? Enfim, foi feita a diluição. Quer dizer assim, o cara vai passar todas as fases do investimento até o venture capital, que seria o último investidor estágio anjo, do seed, investidor de tecnologia. venture capital, exato. E mesmo assim ele não pode abrir mais fundos, do né? que 35% do cap table, os fundadores. O ideal, práticas, que ele mantém. Claro que tem alguns casos que, aí como eu falei, dependendo do modelo do negócio, pode acontecer. Mas o ideal é que tente manter isso. Né? Eu lembro daquela história que o Thales Gomes conta no livro lá da Nada Easy, lá, que ele chegou no final, quando ele vendeu a empresa, ele tinha menos de 10%. Que era 4 ou 8%. Era um negócio Se não me assim. engano, tinha uns 4%. Com certeza era menos de 10% que os O fundadores mercado abocanhou, tinham. né, a empresa. Porque não tinha o Bira, né? Não tinha nosso podcast, provavelmente, né? Ele não era dessa época. Um abraço pro Thales Gomes, inclusive, me chamou esse dia pra ir na casa dele lá e jogar poker, mas eu acabei não indo. Vou em breve, viu, Thales Gomes? É que pandemia, né? Ficar saindo, eu também entendo. Bom, acho que tem um detalhezinho bem rápido. O que é founder, o que é co-founder, o que é um colaborador que vai entrar com vesting na empresa, né? Então hoje a gente entende founder como a pessoa, o sócio, né? A pessoa que está 100% full time no negócio. Ele está no dia a dia dele trabalhando 8, 10, 12 horas, ele não tem outras atividades, ele tem que estar full time no negócio. Um co-founder entende-se que é uma pessoa que pode ter outras atividades, enfim, exerce ali, faz alguma entrega pontual, part-time, ou uma entrega um pouco mais estratégica, né? Um exemplo, tem um sócio co-founder da área de marketing, enfim, ele não precisa estar full-time no meu negócio no início, mas ele está entregando as estratégias de marketing, está acompanhando, ele participa das reuniões, enfim, com os demais sócios. E os contratos de vesting, né, que a gente chama, onde a gente cede parte do capital para... Vamos entender que os founders ali, quem teve a ideia, não seja um desenvolvedor, né? não seja tecnológico. E aí a gente está falando já de boas práticas hoje, que o ideal é você trabalhar um vesting aí de 3% no máximo, com pessoas que estão suprindo deficiências de uma empresa. Até porque se você começar uma startup hoje e nenhum dos sócios ser tecnológico, isso já é um problema. Né? Você vai ter que buscar alguém no mercado, ou você vai ter que remunerar, então você já sai gastando muito dinheiro. Acho que tem um ponto relevante que dá para compartilhar, porque a grande maioria não sabe como é que está o mercado, né, de desenvolvimento e tal, né? Puta, desenvolvedor tá escasso pra caramba. Tá pesado. A gente acompanha aqui, eu participo de um grupo de CEO de SaaS, assim, e tem várias startups aqui, acho que tem mais 50 aqui em Curitiba. E aí, sempre que tem uma notícia como essa, por exemplo, agora da Ulixe, a primeira coisa que os caras compartilham, eles compartilham o link e falam assim: fodeu, cara, agora os caras vão vir pesado comprar todo mundo. querendo comprar todo mundo. O que a gente tá querendo dizer aqui?
Cara, se você não é um desenvolvedor e tem uma ideia que vai demandar um desenvolvedor, corra atrás de um sócio. Eu vejo muita gente falando isso. Isso que aí. seja desenvolvedor. Nem que você dê um pedaço pro cara, porque senão você tá lascado. Se você for contratar hoje, só para dar um número, uma noção, um cara júnior de dev tá ganhando mais ou menos uns 10 pau por mês. Um cara top, assim, que você vai tirar Demolition, outro lugar, ele ganha 20, 25 pau. Sim. E esse cara tá sendo o tempo todo ofertado para ir embora. Conta pros Estados da Unidos. experiência que a gente teve lá na Trimind, quando a gente foi montar a Connect, como que a gente fez lá para essa parte de dev. A gente fez um desenho na Turmind, foi legal, de um negócio que a gente acabou investindo por uns 3 meses e não deu muito certo. A gente foi oferecer o parte do negócio, então oferecemos 20%, né? Oferecemos 20% para esses caras que eram desenvolvedores. Para um cara que era desenvolvedor, mas fazia parte de um negócio. Né? E aí, puta, foi muito legal porque os caras trouxeram know-how e a gente ficou com o cap preservado ali, com as ações preservadas. Acabou não dando certo, mas qual foi a vantagem? Nós trouxemos um cara que tinha todo o know-how, podia nos instruir e se desse certo, todo mundo no final ia ganhar. Então eles trouxeram uma visão muito clara. Pô, a gente não pode comer todo, né, o percentual da empresa, não é meio a meio. Você não divide com o cara assim, com um cara que tem uma noção e tem um entendimento sobre o formato startup. Porque senão lá na frente você vai arrumar um problema. Então eles trouxeram uma visão muito clara, muito bacana. E na prática, assim, para finalizar essa história, o que acontece, né? Quando você tem um desenvolvedor com experiência, o cara não sai colocando a mão na massa e fazendo um puta de um produto, sabe? Que ele já acredita que seja o produto final. Ele vai fazer o básico, né? Foi isso que a gente aprendeu na época lá com o Phil. Faz o basicão e é um cara com uma visão muito mais de mercado do que de desenvolvimento. Então ele fala, porra, vai crescendo esse produto, eu vou fazendo de acordo com aquilo que o cliente vai demandando. Então ele não trabalha operacionalmente, trabalha full time, ficar em código ali o tempo todo. Né? Salvo para fazer um lançamentinho, né? Faz o básico que dê para lançar, que é aquilo que a gente falou no começo do MVP. Não, isso que foi muito legal. Que é o programador que tem uma mentalidade de mercado, de negócio, né? Que então traz a base do design thinking, né? Que é você só fazer, você colocar o cliente no centro e você resolver o problema dele, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Você cria o produto que resolve o problema. Você não vai criar lá um carro para um cara que precisa de um patinete. Ele só quer ir daqui até a padaria, você vai criar uma estação de ônibus aqui para levar ele até lá. Não, você dá um patinetezinho para ele, dá uma cadeira de roda, dá uma acessibilidade. Então, a ideia do design thinking, e a gente teve essa experiência bem legal, o cara tinha muito essa mentalidade de problema, de resolver o problema. E quando você pega um programador assim, você tem que manter o cara perto. Com certeza. Ô, Bira, e tem mais uma pergunta aqui desse bloco para a gente finalizar ele, que é o seguinte, né? Salvo que vocês tenham mais perguntas, mas que eu vejo esse erro que é bem comum. Eu participei de um negócio, enfim, na época eu prestei uma consultoria para um negócio que ele esperou muito para ir captar recurso. Né? E aí, cara, eu não fazia ideia também, tá? Eu achava que captar recurso era assim, puta, achei um fundo, o cara achou uma ideia legal, dali 15 dias, um mês, o cara bota o dinheiro, fica aquela grana na conta, massa, vou pagar os funcionários, dá tempo de pagar a folha salarial do próximo mês. E aí eu fui descobrir, cara, né, perguntando e conversando com pessoas que entendem, que essa brincadeira demora. Então fala um pouquinho sobre isso, porque eu descobri na época que, levava 6 meses, 1 ano, e eu passei com esse cara, e, é um puta de um empreendedor. Esse cara chegou, numa situação de, cara, praticamente lá na lona, assim, esperando entrar o capital. No final ele conseguiu, entrou recurso, ele sobreviveu, mas foi um aprendizado, assim, que, cara, e dói demais, né? Porque chega um momento que aquilo começa a impactar na vida pessoal, se impacta na vida pessoal, vai impactar na profissional. Então conta um pouquinho das tuas experiências e dá uma dica clara, assim, cara, se você precisa de grana, você tem que fazer isso quanto tempo antes, né? Para poder levantar. Eu diria que pelo menos em um preparo de 6 meses. Né? Hoje a gente auxilia as empresas dentro do Blue Accounting aqui para captação de investimento. Então, por exemplo, agora a gente está no momento de conversar com os nossos clientes em novembro, não só para auxiliar ele no planejamento do próximo ano, de entender como é que vai estar o fluxo de caixa dele, e aí vem isso, né? Você vai ter caixa se você manter o teu negócio dessa forma e não conseguir crescer, por exemplo, você tem caixa até quando? Importante, o empreendedor tem que fazer essa checagem mês a mês, né? Como é que está a evolução do meu caixa? Tenho gordura até quando? E aí não adianta esperar chegar lá no último mês e, poxa, eu tenho caixa para 1, 2 meses, vou captar investimento. Já era. Ferrou. Tentar fazer construir um cenário simples, assim, imaginar o seguinte, né? O cara começou o negócio dele bem chuto, né? Eu vi um negócio esses dias, tava lembrando aqui agora de um podcast do Primo, inclusive um abraço pro Primo Rico, né? Nosso parceiro. Uma hora vamos convidar ele para vir aqui. Se ele merece, quem é Primo? Para vir aqui. Eu conheço o Bira. E aí é o seguinte, os caras estavam falando de um negócio, lembrei agora, de um negócio que você pede pro artista, foi esse negócio que o Primo investiu, tá? Que você pede pro artista gravar um vídeo de feliz aniversário, parabéns pra uma outra pessoa. Ah, sim. Cara, daqui a pouco eu lembro o nome disso, tem um nomezinho aqui anotado, daqui a pouco eu pego. E o que acontece? Esse cara tem uma estrutura bem chuta, né? Então trabalha ele, o desenvolvedor e mais uma pessoa do marketing, né? Então vamos trazer para um cenário simples. Você tá lá com a ideia,
conseguiu o desenvolvedor e traz uma pessoa aqui para fazer o cafezinho, para ajudar no marketing, para atender o telefone e tal. Legal. Se esse cara, né, o investidor ali principal, empreendedor, né, que está com a pele no jogo ali, se ele tiver um capitalzinho de 6 meses, combinaram lá um salário para cada um, né, vamos imaginar que esse cara tem que 60 mil e o custo é 10 conto. Esse cara tem que, a partir do primeiro dia, já começar um tipo de algum relacionamento para depois de 6 meses conseguir aquela grana. Sim. Correta a visão ou não? Correto. Então, essa parte contábil é o que a Blue faz. Você também faz essa assessoria, dá esse entendimento para as empresas ou não? Porque a gente... o que demora na captação de investimento? Né? Primeiro que o networking com o investidor, então, às vezes, se o empreendedor vai ter essa jornada sozinho, é um pouquinho mais difícil. Né? Se ele está com a gente, por exemplo, que a gente já tem relacionamento com outros investidores, enfim, isso já fica um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue entender a tese, né? Isso é bem importante. O que acelera também o processo? Porque às vezes você não precisa sair falando você nem deve sair falando com todos os investidores. Né? Você tem que entender a tese do investidor. Esse é o primeiro passo muito importante. Então, tem investidor que investe em fintech e não vai investir numa startup de agro, por exemplo, porque não é o que ele procura. Né? Então, isso também encurta o tempo de você estabelecer um relacionamento e quanto antes você conseguir colocar a tua ideia, colocar teu projeto na mesa para esse investidor, melhor para você entender os gaps que você tem para resolver. Né? Então, isso é importante. 6 meses eu acho que é um tempo ideal. Tá? Tem situações que vão levar mais tempo para a grana estar na conta, pode acontecer, mas menos do que isso eu acho muito arriscado que o empreendedor tenha essa expectativa de que a grana vai estar na conta. Porque você tem todo o processo de diligência, né, de checar ali as conformidades do negócio, enfim. Então, primeiro passo lá, o investidor gostou da ideia, viu que aquela é uma empresa que tem faturamento, está avançando, está aumentando a base de clientes, mas ele também quer checar se todo o resto está ok, né? Se tem um acordo de sócio, se ele já registrou a marca, entram aspectos legais aí também da empresa e os aspectos contábeis, né? Porque às vezes tem empresa que está faturando, nem tem um CNPJ lá que está usando um CNPJ que tinha e que, enfim, está todo virado ali, né? Acontece bastante isso. Mas essa parte contratual e a parte contábil, tem muita gente que deixa para uma segunda etapa, né? Se virar aqui, mas é importante, pelo menos, começou, como você falou, no memorando de entendimentos, né? Depois foi fazer o CNPJ, já faz quanto antes, faz uma certa organização ali para o investidor bater o olho e entender mais rápido a parte interna. Assim, da empresa, entender né? que você já tomou alguns cuidados básicos, né, do teu negócio. E claro, cada momento de maturidade da empresa tem exigências diferentes também, né? Se uma empresa está começando, o investidor não vai ter exigências de uma empresa que está lá já numa rodada Série B, Série C. Cara, acho que tem um negócio legal para a gente bater nessa questão do memorando de entendimentos, que quando a gente coloca assim, né, você bota lá no MOU, o cara vai lá no Google e fala, porra, isso é complexo pra caramba, cara, eu não sou advogado, eu sou empreendedor, eu sou, sei lá, engenheiro, e o cara não consegue dar o primeiro passo. E eu sempre fui um cara meio metido a fazer minhas coisas, né? Então eu entendi um dia, eu lembro que foi o advogado que me falou isso, ele falou, cara, lembrei, foi um sócio que eu tive que ele falou assim, cara, até no guardanapo, um acordo, que ele falou para mim que tinha ganho uma vez, uma ação, porque ele tinha escrito no guardanapo um acordo que eles fizeram de venda de um imóvel, enfim, depois o cara que vendeu para ele não tinha transferido, faleceu, então eles usaram muita coisa e ele conseguiu alegar aquilo porque tinha um contrato no guardanapo. E ele brincou, então não lembro se essa história era tão real assim, mas ele brincou e disse assim, olha, tudo que você fizer de acordo, mesmo que seja num guardanapo, que você colocar em cláusulas de forma que fique clara, é um acordo, você não precisa ter um advogado no começo se você não tem dinheiro. Então coloca lá, senta com o seu sócio, senta com o desenvolvedor e pensa assim, se a gente separar, o que vai acontecer? Puta, então beleza, você fica com essa parte, eu fico com aquela, fico com essa dívida, você fica com a... Bota tudo numa cláusula simples, não precisa ter juridiquês, e chama aquilo de contrato. Os dois assinam, bota a data, bota a testemunha, que se não tiver testemunha, fudeu lá na frente, e já tá valendo. Faz sentido isso ou não? Na primeira fase, no primeiro momento, assim, ou o investidor olha para isso com um olhar negativo, porra, não tinha um advogado nessa história? Eu acho que, assim, é melhor isso do que não ter feito nada, eu diria, né? Mas para o investidor, ele realmente vai pedir que esteja dentro das práticas hoje de modelos, né, contratuais, jurídicos e tudo mais. Bom, eu como sempre aqui no papo de hoje, perguntas mais populares, né? Juninho, você sempre, falta né? de entendimento. Mas existe possibilidades, assim, por exemplo, de uma empresa, startup, o cara crescer sem investimento? Porque o mercado tradicional, o cara cresce muito sem investimento, né? O cara abre uma lojinha, a lojinha começa a se pagar, o cara guarda uma graninha, separa, daqui a pouco o cara abre outra lojinha. E esse meio de startup me parece, em alguns casos,
ser o maior produto, ser o meio startup do que as próprias empresas faturando. Porque eu vejo muita gente colocando dinheiro nesse negócio, vários investidores, e aí a gente começa a falar um monte de palavra bonita aqui, mas assim, empresas que estão faturando no meio de startup eu conheço poucas. Pô, lá vem o Juninho falar mal dos patinetes, cara. Os patinetes eram super legais. Se não fosse o Juninho, cara, os patinetes estavam aí até hoje. Até hoje poderia ter patinete se não fosse as críticas, né, construtivas, como ele diz, né, do Juninho. Será que ele usou o patinete? Talvez fomos num evento de vinho, né? Fomos de patinete, ele usou e tá criticando a empresa do patinete. E eu lembro que ele tirou uma selfie assim e postou. Não, mas vale super a pena. R$4,99 ali no Mercado Livre o patinete. Vai lá. Boa. Acho que esse tocou. Obrigado pela pergunta, você tocou num paradigma legal. Porque assim, aí eu trago uma reflexão, não tem certo e errado, né? Mas conheço sim startups, e são até clientes nossos aqui, que estão atingindo o seu ponto de equilíbrio, estão saudáveis financeiramente, não precisam de capital para pagar as contas. Só que aí vem um ponto, né? A pergunta que eu faço para esse empreendedor é: o quanto você está deixando de ganhar se você tivesse alavancado o seu negócio com investimento? Acho que esse para mim é o X da questão. Você pode seguir o teu negócio, você pode estar saudável financeiramente, mas provavelmente você está deixando de atingir aí uma fatia de mercado que você poderia ter alavancado com investimento, né? Aí fica um pouco esse contraponto, né? Mas existe e são poucas, né? E tem um negócio assim que o dinheiro do investidor de risco, ele é o dinheiro mais caro do mercado. Porque você paga para ele tudo que se for crescer. Você vende uma parte da tua empresa hoje, se você crescer, se acertar, é o dinheiro mais caro. Se você fracassou, beleza, ele perdeu no risco. Mas se der certo, é o dinheiro mais caro. É muito mais barato em taxa de juros, querendo dizer, você pegar banco do que você pegar dinheiro de investidor. Porque o dinheiro do investidor é sempre o mais caro no longo prazo, se a tua empresa der certo. Perfeito. Muito bom, senhores, muito bom. Estamos nos aproximando aqui de 1 hora de podcast. Como de costume, a gente gosta de terminar com 1 hora, porque a gente brinca que o podcast é para quem está fazendo um treino na academia. Nesse momento, o cara tá lá fazendo, salvo o Juninho, que ele treina mais de 1 hora, né, cara? Só o grupo superior ele faz mais ou menos 1 hora, peitoral, e depois ele faz mais uns 40 minutos de perna. Mas a grande maioria finaliza com 1 hora. É genética boa, cara. Isso aqui é 10 minutos, fica assim. A grande maioria finaliza com 1 hora. Então eu vou pedir para você, o nosso amigo primo Bira. Tem o primo rico, nós temos o primo milionário, né, cara? Nós temos aqui com o primo milionário. Essa é a diferença pro primo rico e o primo milionário, né? Bira, tô no caminho. Conta pro nosso público aí, por favor, deixa um recado final e conta como é que o pessoal te encontra por aí, o que você tá aprontando, faz o pitch, faz a gentileza aí. E depois o Juninho vai contar aqui são aquelas ditas vitaminas que ele toma para ficar com essa genética. Não, isso aí vai dar outro episódio inteiro, só para contar as vitaminas. Isso eu criei uma startup para falar sobre isso depois. Boa. Bom, hoje, além de participação, né, de outros negócios que eu tenho, junto com os meus sócios, eu também, o meu negócio principal no dia a dia que eu atuo e que eu acabo apoiando outros, tanto empreendedores quanto investidores, é o Blue Account, né? Então, nosso site é www.blueaccounting.com.br. Nosso Instagram é blue_accounting. Accounting é de contabilidade em inglês, então acredito que depois vocês podem disponibilizar os links, né? Enfim. Então, vamos colocar aqui a descrição. Lá no nosso site tem um botãozinho do WhatsApp. Quem clicar lá e quiser entender mais o que o Blue Account faz, como que a gente trabalha, vai conversar direto comigo, tá? Isso, o Blue Account não é pelo menos até então, não é uma startup, então a gente não tem pretensão de ter escala, e por isso que eu faço questão de eu mesmo fazer esse primeiro atendimento, entender quem é a empresa que está querendo se conectar com a gente e que precisa dos nossos serviços. Né? Tá, mas só para a gente ter uma noção, para o cara que está nos ouvindo aí, se ele está com um estágio muito inicial, ele é um perfil de cliente, a Blue atende ele, se em qualquer estágio, a Blue atende. Fazer o jabá aqui então. O Blue Account hoje é uma plataforma de assessoria financeira e contábil para startups e empresas de tecnologia, e até modelos de negócio da nova economia, né? Só que quando a gente fala nova economia fica um pouco amplo. Então, trazendo para startups e empresas de tecnologia, como nós somos nichados, nós atendemos de ponta a ponta. Desde o empreendedor que está com a ideia, que vai atender o seu primeiro cliente, precisa criar o seu CNPJ, a gente parte daí, ajudando ele nesse processo, até a startup que já internacionalizou, precisa internacionalizar, precisa captar funding para o seu negócio, a gente consegue atender esse nível de empresa também. Muito bom, muito bom. Tá aí, tá dado o recado. Mais uma vez, obrigado, Bira, pela sua participação. Belíssima contribuição. Dá pra ver que o cara manja muito. A gente se sente até uns bosta aqui no meio de um cara que manja tanto assim, né, bicho? Enfim.
Vamos lá, Juninho Conceição, como é que o pessoal te encontra aí? Deixa sua mensagem final. O Juninho sempre tem uma mensagem, né? Ele tem uma mensagem impactante. Tem uma mensagem para o nosso público aí hoje ou não? Não, para me encontrar, a gente está com o projeto Master Expansão, né? Então a gente tem o LinkedIn do Master Expansão, redes sociais também do Master Expansão. Eu hoje atuo como CEO do Grupo Lefarma, trabalho na área de saúde. E o recado, eu acho que principal é para quem tem empresa no meio tradicional, começar a olhar para a tecnologia, para algo escalável, para se tornar uma startup, né? Nesse sentido. Porque acho que, pelo que eu entendi, para ser uma startup, você tem que ser algo escalável, certo? E aí, de repente, eu acho que eu li isso em algum livro, que assim, você não precisa mudar todo o cenário da tua empresa. Você pode abrir uma célula na tua empresa com uma startup. De repente, trabalhar mais ou menos nesse perfil. Acho que isso pode funcionar. Muito Acho que é bom, isso. muito bom. Irmelo, quer falar um pouquinho do seu canal? O Irmelo sempre tá fazendo quer que eu aquele fale? jabazinho no canal. Fale, por gentileza, o canal dele tá muito bom, diga-se de passagem, tá gravando uns videozinhos. Você viu que agora ele virou youtuber. Tá, né? Você viu isso, Bira? Virou Você chegou a ver blogueirinho, os né? videozinhos Você já dele, viu o não? vídeo? Tá, Já viu o vídeo? Ah, o bicho tá, show de bola. tá metido agora, tá metido. Tô assistindo tá todos. metido. Cara, sabe como é que Conta é? aí, conta do seu canal, pessoal. O público, né? O público é rei, né? Aquele pede, a gente fala, né? E vai pra cima. Não, basicamente, nosso canal é o Café com Negócios, que é um canal feito para quem quer começar a empreender. Então, primeiros passos e conceitos importantíssimos, hábitos, características, formas de pensar, como encarar risco, como encarar fracasso, coisas que são bem diferentes do senso comum, né? E para quem já empreende também conseguir dar uma acelerada aí no seu caminho, porque não tem faculdade de empreendedor, né? Então, a pessoa tem que se apoiar nos canais aí que são criados por aí. Muito bom, muito bom. E você gosta que as pessoas invistam no seu canal? Olha, eu gosto que as pessoas, assim, investam, mas tem que ser cash out, né? Cashinho não Ele tem que entrar e sair, né? Não pode ficar muito tempo no teu canal. Não, ele tem que comprar. Essa é aquela piadinha para finalizar o podcast. Cashinho, cash out. Então, gente, para você que está nos acompanhando aí, já sabe, né? Se você não está seguindo o nosso podcast aqui, você está marcando na fita, porque a gente sempre vai trazer assuntos como esse, vai compartilhar muito conhecimento, trazer caras que entendem, como nós tivemos aqui o Bira hoje. E se você está ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast aí pelo YouTube, já sabe, tem lá no Instagram, segue a gente no Instagram, vai ter uma thumbzinha quando você acessar lá. Deixe seu comentário, se for pelo YouTube, se for pelo Instagram, deixa sua crítica, nos diga aí se você gostou de alguma piada, se achou alguma besteira que a gente falou aqui também, é importante ouvir sua crítica. E a gente se vê no próximo podcast, um abraço, valeu e tchau! Valeu! Valeu, galera. Obrigado.